Nós estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre uma peculiaridade, pacientes acima de 75 anos que são tratados do câncer de próstata. Nós acabamos de fazer uma cirurgia, uma prostatectomia radical para o tratamento do câncer de próstata num paciente de 77 anos. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Dr. Diego Gouveia, que é urologista, nós trabalhamos juntos. E esse paciente, ele tem um histórico bem interessante, um paciente que já vinha fazendo acompanhamento há muitos anos, inclusive ele é bem regrado, e ele descobriu câncer de próstata no final do ano passado. Ele já tinha 76 anos, quase 77, e com esse diagnóstico, que foi uma doença inicial de nível 2, esse paciente então procurou pelos tratamentos factíveis hoje para o câncer de próstata. Diego, então, vamos discutir um pouquinho sobre o tratamento do câncer de próstata em pacientes mais idosos, né? O que é que a gente tem hoje de recomendação das sociedades, o que é que a gente vem vendo mudar ao longo do tempo, de expectativa de vida dos pacientes, e um paciente desse, há 10 anos atrás, teria sido submetido a um procedimento cirúrgico? Pois é, Paulo. Uma coisa que a gente tem que já colocar como pilar aqui do raciocínio nosso é que o câncer de próstata, ele usualmente, ele é tão mais agressivo quanto mais jovem o paciente é quando do diagnóstico, né? Então, isso não é uma regra que ela é 100%, mas no geral, se você fizer diagnóstico de câncer de próstata num paciente de 55 anos, esse paciente ele vai ter que ser submetido a alguma terapia, provavelmente dependendo do tipo de câncer, porque ele tem uma expectativa de vida muito longa e geralmente o tumor ele é um pouquinho mais agressivo, né? Agora, quando você pega um paciente já de mais idade, vamos colocar, por exemplo, o caso de hoje, 77 anos, ou um paciente com 85 anos que tenha feito o diagnóstico de câncer de próstata, aí você já passa a colocar numa relação de custo-benefício. Vale a pena você fazer um tratamento, uma terapia com intenção de curar? Ou será que pela idade do paciente, pela expectativa de vida, ele não teria tempo suficiente para que o tumor passasse de fato a começar a dar algum tipo de problema? Então, o que a gente tem como recomendação hoje em dia? A sociedade, principalmente a Sociedade Brasileira de Urologia, recomenda que se inicie esse rastreio para câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade, né, Paulo? Ou a partir dos 45, se você tiver algum histórico familiar, ou se for uma pessoa negra, né? Aí se inicia aos 45. E a gente tem uma recomendação que esse rastreio não seja levado além de 75 anos. Então, em tese, o paciente que chegou com 75 anos e ele não teve o diagnóstico de câncer de próstata, PSA está normal, TOC está normal, eventualmente fez uma biópsia e não tem câncer de próstata, em tese a gente estaria autorizado ali a encerrar esse rastreio. Mas em alguns casos não. Então, assim, se eventualmente o paciente chega para a gente com 76 ou 77, mas é um paciente numa condição clínica muito boa, aí a gente pode pensar, se a gente não fizer nada, esse paciente ele tem uma expectativa de vida aí que supera 10 anos, por exemplo. Então, ele vai ter algum problema se a gente não tratar. E a recíproca também. Eventualmente o paciente tem 70, mas é um paciente que é acamado, teve AVC, já infartou. Então, nesse caso, a gente tem que sempre ter aquela relação de custo-benefício, é uma balança. Até onde o tratamento vai trazer algum benefício ou não, né, Paulo? Essa história da idade, do limite de idade, justamente vem porque, pelos dados do IBGE, nós sabemos que a expectativa de vida do homem a partir dos 78 anos é menor do que 10 anos. Então, o racional do câncer de próstata é que é uma doença que se desenvolve lentamente. Então, nossa relação com o tratamento do câncer de próstata se aquele homem tem mais de 10 anos de expectativa de vida, faz sentido a gente usar todas as armas. Se ele tem menos de 10 anos de expectativa de vida, teoricamente a gente não precisaria usar todas as armas, a gente pode ser um pouco mais complacente. Só que o que está acontecendo hoje em dia, né? Os homens estão vivendo mais, a expectativa de vida dos homens cada vez mais e melhor. Então, se a gente tem um homem como esse, que tem 77 anos, completamente rígido, ou seja, não tem nenhuma comorbidade, nenhum outro problema de saúde. Ele joga tênis todos os dias praticamente. Então é um homem que tem uma expectativa de vida com certeza muito maior do que a média. Então esse é o caso de você discutir com o paciente os riscos e benefícios do tratamento e sim oferecer o que há de mais moderno e melhor para tratar o câncer de próstata. E é interessante a gente falar aqui que assim, o paciente de 75 anos de hoje é absolutamente diferente do paciente de 75 anos de 50 anos atrás, né?
Então, a gente, há relativamente pouco tempo, passou de 65, 70 anos, as pessoas já não eram submetidas à cirurgia, por exemplo, para tratamento de câncer de próstata. Hoje em dia, a gente leva esse rastreio até os 75, eventualmente até os 80, dependendo da condição clínica do paciente. Por quê? Porque o paciente que está aí na sexta, sétima década de vida hoje é um paciente que muitas vezes tem uma qualidade de vida excelente, já cuidou da saúde aí ao longo da vida, e são pacientes que vão eventualmente passar de 100 anos de idade. O que significa que muito provavelmente num futuro, aí, daqui 1 ou 2 décadas, a gente não vai só até os 75, a gente vai até os 80, eventualmente até os 85, porque realmente a questão da expectativa de vida com todos os benefícios que tem hoje em dia de vacinação, de acesso ao serviço de saúde, acaba promovendo esse tipo de mudança, né? O pessoal vivendo cada vez mais e melhor. E tem que se considerar também que a idade é um dos detalhes, né? Tem todo o contexto e, por exemplo, o contexto da doença. Eventualmente, mesmo um paciente mais novo, 55, 60 anos, se for um tumor muito, muito pouco agressivo, a gente pode propor, por exemplo, uma vigilância, que a gente já falou aqui em vários vídeos, e um paciente mais idoso também. Então, não é porque fez o diagnóstico, se ele tiver com uma condição clínica boa, que necessariamente ele vai ser submetido, por exemplo, à cirurgia, né, Paulo? E a avaliação que a gente faz para definir qual paciente vai fazer o tratamento ou apenas acompanhar, por exemplo, a partir dessa idade, a gente hoje, como o Diego comentou aqui, né, não é só idade, é a percepção do urologista, com certeza, e também algumas escalas. Existem algumas escalas em oncogeriatria que a gente pode definir o que é a reserva funcional desse paciente. E a gente consegue calcular a expectativa de problemas pós-operatórios, de tempo de vida. Tudo isso que a gente usa esses artifícios, a gente consegue realmente ter um dado mais objetivo até para conversar sobre possibilidade de tratamento. E tem um detalhe, mesmo aqueles pacientes hoje que são tidos como frágeis ou pré-frágeis, muitas vezes trata-se de correções. Se a gente conseguir corrigir problemas de saúde dele, se ele for para uma avaliação adequada com um médico oncogeriatra, ele consegue muitas vezes transformar aquele paciente que era considerado fora de tratamento para possibilidade de tratamento. Às vezes o paciente está com descontrole da glicemia muito significativo, ou então ele tem uma artéria entupida no coração, aí vai colocar um stent. Então você pode eventualmente, são condições que você fuma, para de fumar, que você consegue modificar e faz com que o risco inerente ao procedimento diminua e passe a valer a pena, né? Então realmente essas correções eventualmente elas podem ser feitas. E a gente tem que lembrar que câncer é um câncer, né? Não é câncer de próstata no idoso. Então é um câncer, a gente precisa discutir muito bem, porque muitas vezes influencia no psicológico desse paciente. Ele vai conviver com essa doença, por mais que ele tenha 78, 80 anos, e muitas vezes ele queria fazer alguma coisa. E hoje em dia a gente consegue lançar a mão com tudo isso que a gente comentou, não é isso? É isso aí, pessoal. Acho que o recado está dado, então não é que passou dos 75 que já não tem o que fazer, né? A gente vê esse caso de hoje aí que exemplifica muito bem. E mantenha sempre a sua rotina e você junto com o seu médico vão definir aí até quando leva, né, esse rastreio. E dependendo de como as coisas saírem, mesmo numa idade um pouco mais avançada, existem benefícios no tratamento também. É isso aí, então continue nos acompanhando para entender um pouco mais sobre os problemas da próstata, em urologia de modo geral. Acompanhe nossos vídeos, nossos canais, nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima.